Oi, meu nome é Anitta e esse aqui é o Historiar-se, em parceria com o site História da Ditadura. Para quem não sabe, eu e o Cadu produzimos conteúdo para esse site, que é repleto de matérias incríveis produzido por pesquisadores maravilhosos. O vídeo de hoje não tem um conteúdo muito teórico, ele é muito mais expondo algumas coisas que eu aprendi nesse primeiro ano como professora de História na educação básica. Então fica comigo depois da vinheta pra gente falar sobre ser professora de primeira viagem. Partindo pro assunto do vídeo, então, eu acredito que muitos, assim como eu, né, que entraram na graduação e pensaram como seria depois entrar na sala de aula como professor, né, imaginam esse momento, imaginavam esse momento, tem diversas questões sobre isso e construíram essa imagem realmente de como seria pisar na sala de aula pela primeira vez. E a ideia aqui não é ficar só falando dos desafios, que eu acho que isso a gente já sabe muito bem, não só para quem é professor, né, mas já conhece bastante os problemas, a precariedade, né, das redes de ensino, a precariedade também na remuneração salarial dos nossos professores do Brasil. Então o vídeo não é esse o foco, né? Mas aqui eu faço essa menção porque a gente tem que sempre lutar por isso, né? Porque a educação só vai melhorar quando a gente tiver redes de ensino qualificadas também passando pela boa remuneração dos nossos professores. E aí quando eu digo imaginar a sala de aula, eu digo imaginar como seria esse contato com os alunos, né? Que tipo de professor eu ia me tornar, eu ia ser, como é que eu, a partir dos professores que eu tive durante a graduação, durante toda a minha formação, o que eu achava legal que eles faziam, o que não achava legal, enfim, todo esse espectro que tem antes da gente, de fato, entrar para a sala de aula. E aí, durante a graduação, a gente tem esse primeiro contato com a sala de aula nos nossos estágios, né? Nos estágios obrigatórios. E é muito difícil, assim, porque a gente não tá ali como professor da disciplina, mas sim como estagiário, né? Então, são vários desafios que a gente tem com isso, mas principalmente a gente tentar remar contra a maré da tradição ali, né? Então, muitas vezes já existe uma certa cultura dentro daquela escola sobre como é a relação com aquele professor ou com aquela disciplina. E é muito difícil a gente quebrar essa tradição ou quebrar isso em pouco tempo, né, com um estágio. Muitos alunos, quando chegam para nós, né, seja no ensino fundamental ou depois no ensino médio, principalmente, já chegam com essa carga cultural da escola, né, do que é a escola, do que é a disciplina de história também. E é muito difícil a gente ir contra isso, né? Quando a gente tá ali apenas como um estagiário, né? Pra mim, por exemplo, foi muito difícil trabalhar com ensino médio, porque pra mim eles já estavam muito condicionados ali a ter que ficar copiando coisas do quadro, ou simplesmente não querer sentar num círculo, né? Que foi uma das aulas pra mim que ficou mais marcada, assim, eu tentar fazer um círculo com a turma e a turma não querer. Então, eu acho que o estágio a gente quer colocar tudo em prática, né? Toda aquela forma que a gente imagina, né? De uma educação principalmente libertadora, né? Para quem segue os ideais do Paulo Freire. Mas ali a gente tenta remar e é muito difícil, né? Principalmente por a gente não estar nessa posição de responsável direto pela disciplina. É um peso muito grande que a gente tem, né? Porque principalmente eu trabalho no ensino fundamental, é um peso enorme, assim, porque às vezes é a primeira vez que aquele aluno vai entrar em contato com aquele assunto, né? Então, são muitos mitos, muitas coisas para desmistificar, ou mesmo conversar, ou trazer, ou a gente não sabe, às vezes, ainda muito bem até onde chegar com aquela problematização, aquela questão, porque também, né, ainda tem lá o ensino médio para trazer isso. E claro aqui que a gente tem que ser muito gentil com a gente mesmo, né? A gente vai errar, a gente pode não saber a resposta para alguma pergunta que foi feita em aula, né? A gente vai ter dúvidas se o nosso trabalho está realmente fazendo algum sentido para esses seres humaninhos em formação ali. E a gente sabe que a educação e ensinar é uma eterna construção, né? A gente nunca vai conseguir ter uma ideia total, né, se o nosso impacto realmente
fez efeito ali na hora, né? É aquela ideia da sementinha, né? A gente vai plantar a sementinha para colher no futuro. E obviamente que esse vídeo não é um caminho a ser seguido, né? Nem nada do tipo, mas mais para minha própria reflexão sobre a minha prática nesse ano e também compartilhar com vocês que de repente possam trocar ideias aqui nos comentários, né? A gente conversar sobre isso. Sobre como foi esse primeiro contato em sala de aula, assim, como professora da educação básica. E aí eu decidi pensar essas minhas práticas em 3 formas, né? A importância do conteúdo, a importância da avaliação e a importância do afeto. Então, eu vou começar, né, pelo conteúdo. Bom, o conteúdo é a parte central da aula, né? Pela razão que a gente tá ali, né? Mas eu não quero trazer esse ponto, assim, de uma forma conteudista, né? É mais no sentido da gente perceber o formato que a gente passa esse conteúdo, que a gente conversa sobre esses assuntos, né? Que a gente precisa tratar em sala de aula. E eu acredito que muito mais que um texto, né? O ensino de história, ele precisa estar alicerçado em outras formas de conhecer o passado. Então, por exemplo, a utilização de vídeos em sala de aula, para mim, é fundamental. Foi muito importante poder fazer isso, assim, nesse ano. Principalmente porque o vídeo é a forma que os alunos consomem conteúdo hoje em dia. Seja no YouTube, seja no TikTok. Então, eles estão muito mais acostumados com esse formato. Obviamente, não estou dizendo que só por eles estarem acostumados a gente tem que usar só vídeo. Mas é um ponto muito importante da nossa aula, até para dar aquela quebra, né, de só a gente ali fazendo a exposição, né, sobre o conteúdo. Eu acho que um vídeo sempre cai bem, assim, de trazer. E, por exemplo, esse ano usei muitos vídeos históricos, assim, mostrando, por exemplo, como era uma cidade nos tempos passados, né, como era Nova York, como era Paris, enfim, ali com os conteúdos do 8º ano. E isso a gente ajuda a criar mais essa questão da imaginação histórica que a gente já tratou aqui no Historiar-se, também na coluna do Cadu no História da Ditadura. E penso que a gente tem que olhar a história, né, não só por esse ponto de vista do texto, né, mas também do ponto de vista imagético. E falei um pouco desses vídeos, né, que eu passei em aula. Eu também pude utilizar, por exemplo, a leitura de imagens, né, então a gente passar alguma imagem muito conhecida, né, para os alunos e a gente poder trazer outros elementos para eles fazerem a leitura daquela imagem. Isso tudo faz com que tenha mais trocas em sala. Eu percebi que quando a gente fazia a leitura de uma imagem, a gente olhava para um quadro, né, e percebia as minúcias daquele quadro, a gente imaginava muito mais e pensava muito mais sobre as intencionalidades na construção daquela imagem, né? E isso também é história, né? E foram um dos momentos mais legais, assim, poder ler com eles as imagens e poder ler com eles esses quadros históricos, que também faz parte de uma leitura historiográfica, né? Uma percepção de uma crítica histórica que muitas vezes nesses quadros estão presentes. E com isso eu quero dizer que existem muitas formas da gente passar um conteúdo, né? E eu acredito que eu consegui avançar bastante nesse ano, nesse sentido, mas ainda tenho muitas coisas que eu quero implementar, assim, pros próximos anos, e eu acho que isso que é um pouco o nosso processo enquanto professor, né? A gente tá sempre aprimorando as nossas aulas, de pensar mais criativamente, né? Acho que muitas vezes a gente fica muito no expositivo dialogado e esquece de outras ferramentas, por exemplo, poder trabalhar mais metodologias ativas, né? Como eu já trouxe aqui numa coluna, numa playlist aqui do Historiar-se, né? E a gente às vezes vai caindo lá pro conteudismo, né? Pra trabalhar tudo e vencer o conteúdo, quando na verdade a gente tem que estar trabalhando mais qualitativamente com eles, né? Então isso é uma crítica que eu faço a mim mesma, mas também perceber que eu fiz o que eu podia nesse primeiro momento, assim. E eu acho que essas formas da gente pensar que não somente o texto, ou não somente o conteúdo que eu preciso passar, mas sim a forma com que eu vou passar, é um dos pontos que eu aprendi bastante nesse ano. A segunda perspectiva, então, é da avaliação. E avaliação também não
nesse formato, assim, né, de avaliar para somatizar, para saber se o aluno aprendeu ou não, mas sim a forma com que avaliamos, né? E eu sou uma professora, assim, que eu detesto provas, eu sou totalmente contra, mas infelizmente ainda é algo que é necessário em algumas redes de ensino, né, a gente fazer. Eu não consigo ver se numa prova um aluno, ainda, né, pelo menos, não consigo ver se um aluno aprendeu de fato ou não, porque na minha cabeça a prova é como uma fotografia, né, e vai dizer se a pessoa tá bem ou mal naquele dia, ou se ela conseguiu ter tempo para estudar, ou se não tem outras disciplinas que ela precisou dar mais atenção, né. Eu acho que é muito circunstancial a questão da prova mesmo. Então, eu não acredito que seja de fato algo que a gente entenda que os alunos estão aprendendo a disciplina, né? E principalmente a gente pensar na disciplina da história. E aí, de novo, né, na minha visão, assim, do que eu trabalhei nesse ano, pra mim, foi tentar avaliar não só na perspectiva da escrita pura, né? Óbvio que a escrita vai estar presente, óbvio que as linguagens vão estar presentes, né? Mas que muitas vezes a gente só fica naquela questão escrita, né? Na sala de aula. E a gente sabe que nem todo mundo se dá bem com essa forma de avaliação, né? Então eu tentei ao máximo diversificar isso em outros formatos, né? Então trazer um formato, por exemplo, de podcast, em formato de vídeo, em formato de desenho, em formato de colagem, em formato de triorama, formato de game, né? Óbvio que a escrita vai estar presente aí nessas questões, mas ela não é aquilo que avalia, né? O que avalia é a criatividade, o que avalia é o trabalho em grupo, né? Eu fiquei muito feliz, assim, com os alunos que eu tive este ano, porque eles toparam, assim, as minhas ideias meio fora da casinha, assim, às vezes a primeira vez que eles tinham trabalhado em, sei lá, montar um vídeo como avaliação ou montar um áudio como avaliação, e foram resultados muito legais, muito incríveis, e tenho certeza que se outros professores fizerem isso, vão se surpreender, porque muitas vezes a gente tá avaliando somente de uma forma, né, somente num formato escrito, por exemplo. Ou num formato de apresentação na frente de todo mundo, ou no formato de um cartaz, que é também escrito, né? Escrito aí, cartaz, prova, né? Então a gente pode pensar de outras formas, né? Essas avaliações para tentar dar chance para todo mundo mostrar as suas potencialidades, né? E muitas vezes a gente só fica avaliando todo mundo com os mesmos critérios. E óbvio que uns vão se dar bem em alguns e outros vão não se dar bem em outros, né? Porque a gente tem habilidades distintas. E, obviamente, a gente vai ter que impulsionar habilidades que a gente acredita que são fundamentais para eles seguirem aí nos estudos e nos trabalhos deles, né? Mas eu acho que o mundo não é só escrito, né? O mundo tem muito mais possibilidades da gente desenvolver nossas potencialidades. Então, acho que a escola também tem que prestar atenção nisso, né? Nessas avaliações que não recaem somente na escrita. Então, a avaliação, ela precisa também estar alicerçada numa análise de pesquisa que eles fazem, numa análise do trabalho coletivo, se eles conseguem dividir as tarefas, se eles conseguem perceber quem é bom nisso, quem é bom naquilo, né? Da criatividade também, né? A gente precisa dar espaço para isso em sala de aula. E também da estética, né? Eu acho que a gente tá cada vez mais no mundo que a estética importa, né? Seja nas redes sociais, né? Seja nas nossas apresentações profissionais, né? Então, tudo isso, eles precisam já ter esse contato na sala de aula. E por fim, o último ensinamento, e que eu acho que é o mais importante aqui, né? Que é a importância, então, do afeto. Isso eu não tô tirando da minha cabeça, não, eu tô tirando dessa mulher aqui, Bell Hooks, que fala muito sobre o amor, a amorosidade, né? A gente pensando também em Paulo Freire com esse conceito. Mas a gente precisa entender que sala de aula é, sobretudo, sobre afeto e sobre amor. E aí, amor no sentido da forma que a gente constrói
esse relacionamento professor e aluno. E eu acredito que isso é o ponto-chave da relação ensino-aprendizagem. A parceria e a cumplicidade são as coisas que vão elevar o nível e qualidade das nossas aulas. E aí, por consequência, também vai elevar o nível da avaliação e o nível do conteúdo. E a gente, enquanto professor, não pode esquecer da importância desse relacionamento. Eu sei que muitos professores sabem disso, mas pra mim, assim, é uma coisa que eu não tinha tanta ideia, né, até trabalhar com educação, né. A gente muitas vezes fica focado no conteúdo, nas avaliações, né, e esquece desse caráter que é o que vai fazer uma relação na sala de aula ser muito positiva, né, e ter espaço para criatividade, poder criar criatividade no sentido de criar junto com eles também. Eu acho que muitas vezes a gente cobra, né? É porque os alunos precisam ter respeito, eles precisam respeitar os professores, coisas que não existem hoje em dia. Mas a gente precisa pensar que se a gente cobra respeito deles, né? A gente tá dando respeito para eles, a gente tá mostrando que a voz deles é importante na sala de aula, a gente tá conseguindo criar essa relação próxima, ou a gente está criando uma relação afastada, né? A gente está se colocando numa posição hierárquica frente aos alunos, né? E isso importa muito, né? É o que eu tenho falado, assim, desse afeto, né? E principalmente a gente poder parar a aula e dialogar sobre o que tá difícil, o que tá funcionando, o que não tá funcionando, fazer essa leitura da turma, né? Eu sei que muitas vezes a gente tá ali na correria, tem alguma avaliação, tem algum conteúdo que está atrasado, né? Mas a forma com que a gente vai parar e vai falar sobre os problemas também vai fazer com que a gente crie laços, né, com eles. E criar laços é também mostrar a nossa vulnerabilidade, né? É mostrar que a gente não é um super-herói ali na frente. A gente é humano igual eles. A gente vai errar, a gente vai ter dias que vai estar muito bem, tem dias que a gente não vai estar legal, né? E é importante a gente criar esse momento de falar pra eles, olha, hoje eu não tô muito bem, se vocês puderem me ajudar, né, pra aula ser legal, né, pra aula ter, enfim, ter um bom nível hoje, né, mesmo eu não estando tão legal. Eu acho que isso é importante, a gente ter essa vulnerabilidade, mostrar a vulnerabilidade, porque assim eles vão ver que tu é igual eles, né? Não tem nenhuma diferença. E eles vão saber coisas, né? E já vamos entrar em Paulo Freire, né? Eles vão saber coisas que a gente não sabe e a gente sabe coisas que eles não sabem. Então é tudo uma relação de troca, né? Mas para acontecer a troca, né? Para acontecer o diálogo, a gente precisa estar aberto a isso, a gente precisa estar vulnerável perante o outro, né? E muitas vezes os professores se fecham em uma camada, assim, que é um pouco assustadora em muitos momentos. E acabam distanciando de fato a turma, né? E eu acho que isso acaba gerando um nível bem complicado, assim, de ensino, né? Sobre aquela disciplina. E aí, pensando principalmente o ensino de história, né? Na minha visão, o ensino de história é muito mais sobre a gente falar e criar empatia perante o outro, reconhecer a humanidade no outro, né? E isso não é só, e aí a gente fala isso pensando muito das leituras que eu tenho sobre educação e direitos humanos, não é só passar um conteúdo, né, sobre respeitar o próximo, mas sim as nossas ações serem voltadas para isso, né? Então a gente precisa criar na sala de aula esse espaço de reconhecimento da humanidade no outro e reconhecimento da empatia, né? Da gente criar essa empatia. Bom, gente, era isso. Talvez esse vídeo fugiu um pouco, assim, das coisas que normalmente a gente traz no Historiar, o que a gente trouxe aqui no História da Ditadura. Mas eu acho que é uma percepção legal, assim, não só por um motivo pessoal meu, assim, de futuramente ver esse vídeo e pensar, né, nossa, eu tava pensando isso. Mas também de mostrar que muitas vezes esse tipo de assunto não chega para os professores em formação, né? Professores em formação estamos o tempo inteiro. Mas para os professores em início de carreira, né? E como isso é difícil a gente poder abrir e falar sobre essas questões. Porque dentro da faculdade a gente está muito mais voltado para as teorias de educação ou voltado para a aprendizagem do conteúdo, né? Que a gente vai
passar em sala de aula futuramente. Mas eu acho que a gente também precisa falar sobre avaliação, falar sobre conteúdo e falar sobre afeto nessas formas que eu quis trazer um pouquinho aqui para vocês. E aí fica o meu convite para os professores de primeira viagem, como eu, de analisar como é que foi esse ano letivo, de pensar o que deu certo, o que não deu certo. Eu acho que a gente já faz isso naturalmente. Mas de faça esse convite e coloca aqui nos comentários também, que eu quero trocar com vocês essas perspectivas e essas ideias. Não esqueça então de curtir esse vídeo, de compartilhar, de comentar e seguir o História da Ditadura e o Historiar-se no Instagram e também aqui no YouTube. Até uma próxima. Tchau, tchau!